Chamando a Tessia. Oi, tudo bem, Regina? Esperando a Tessia chegar. Tudo bem? Gratidão por você estar aqui. Vamos lá, Tessia. Oi, bom dia. Bom dia! Como estamos? Estamos bem. E por aí? Bem, à medida do possível e das impossibilidades. Então, vamos esperar um pouquinho para chegar mais alguém por aí, para nos conhecer, saber um pouquinho dos nossos caminhos, por onde a gente trilhou, para chegar onde estamos hoje. É isso. Esse é o nosso objetivo hoje, compartilhar um pouquinho de quem somos, o que fazemos. Então, bom dia para quem está chegando, quem passou por aí. Vamos começar contigo. Vamos lá. Então tá. Como nosso objetivo hoje que é a gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre quem somos, como chegamos aqui, como nós nos conhecemos estando longe, né, fisicamente, Isso. e como conhecemos então as terapias, como isso tudo chegou na nossa vida, vamos nos apresentar. Então, Tessia, me conta quem é você? Bom, eu me chamo Ana Tessia e Silva Pessoa. Eu tenho 32 anos. Sou taurina. Sou do dia 14 de maio. Eu sou uma pessoa muito paciente a longo prazo, para coisas a longo prazo. Coisas a curto prazo não é tão paciente assim, né? Mas a gente tenta. Eu sou muito amiga, muito parceira, né? Taurinos são amigos muito fiéis, né? São parceiros que estão sempre ali lado a lado mesmo, com a família, né? Com os amigos e todo mundo. Essa coisa da união, né? Que a gente tem é muito, muito forte. Sou ascendente em gêmeos, gosto muito de conversar, sou muito conversadora, adoro falar. Sou mãe de uma criança linda, maravilhosa, que também é de signo de gêmeos. Ama conversar também, inclusive. É isso, né? Me encontrei no yoga, né? Comecei, determinei, gostei. Aliás, eu comecei na lei da atração, né? Porque desde novinha eu sempre gostei da lei da atração. E aí, depois eu comecei que definir, né, as coisas que eu queria para minha vida. E aí acabei indo pro yoga, né? Depois do yoga eu conheci, no yoga, aliás, no curso de formação para ser instrutora, né, professora
de yoga, eu acabei conhecendo as terapias, a radiestesia, né? Conheci o pêndulo lá. E aí o negócio foi andando assim de um jeito louco. E aqui estamos, né? Comecei a fazer o curso de terapia holística lá do Saber Consciente, aquele que a gente descobriu recentemente que fez juntas. Sem nem saber. E aí, desde então, né, que eu comecei a fazer o curso de terapia holística, abrange muitas, né, muitas ferramentas, tem muitas técnicas. Então, a gente vai fazendo uma, vai fazendo outra, vai se identificando mais com umas, mais com as outras. E aí, a gente acaba desenrolando aí, né, uma personalidade mais autêntica, né? Algo assim que mostra para as pessoas quem a gente realmente é através da nossa própria história, da nossa própria vida, né? E é isso. Acredito que daqui para frente é muita prosperidade, né? Porque quando a gente começa a ser contribuição com a vida das pessoas, né? E primeiro com a nossa própria vida, né? Com a nossa família, com a nossa casa, a gente consegue ter com mais facilidade contribuição para a vida das outras pessoas também. A gente vai se alinhando, né? Se encontrando também energeticamente. Isso é importante. Com certeza. E o que é muito importante também, né? Mesmo a distância e às vezes nem que a gente converse, né? A gente se conecta, porque a gente às vezes, né, tá passando por umas coisas bem parecidas, né? Bem semelhantes. E aí quando a gente vai conversar, as coisas parecem que se encaixam. É muito legal. A sincronicidade, né? Que fala. A sincronicidade das coisas, ela é muito perfeita. Então, tudo acontece, né? No tempo que tem que ser, como tem que ser. Por mais que a gente precise, né, de definir o que a gente quer para a nossa vida, né? Porque é muito importante a gente saber onde a gente quer chegar. E esse processo, né, aquele processo da escadinha, né? Você não tem como subir a escada do degrau pulando lá pro 10, né? Você vai de degrauzinho em degrauzinho e esse é o processo, né? De vez em quando ela queda ali na escada, rala o joelho, aquela coisa, mas acho que é normal, normal da vida. Isso aí. E você não você? contou de onde é, Tessia? Onde você está? E você? Onde eu coloquei no degrau da escada? Não, você está em que lugar do Brasil? Eu moro em Fortaleza, Ceará, Brasil. Fortaleza, Ceará, Brasil. Eu amo a minha cidade, né? E eu moro nessa casa desde que eu nasci, né? Meus pais vieram pra cá. Desde pequenininha eu cresci, nasci e me criei aqui dentro dessa casa. E aqui foi onde realmente eu construí tudo, né? Tipo, no meu bairro, eu sempre estudei aqui no colégio de bairro. Depois no ensino médio é que eu fui estudar no centro e tudo. Mas sempre foi aqui no bairro, né? Sempre essa coisa mais próxima, né? Assim. E eu gostava disso, né? Gostava disso de estudar no bairro. Mas depois que eu comecei a estudar em colégio grande, parece que as coisas começaram a se abrir mais, sei lá. É diferente. Diferente. E você, Cris? Então, eu gosto de ser chamada de Cris. Meu nome é Cristiane Sescon Moi Furini. Tenho 35 anos. Hoje eu moro em Água Boa, Mato Grosso, mas eu sou gaúcha, gaúcha de coração, apaixonada por aquele estado. Mas também conhecendo os encantos aqui do Mato Grosso, uma cidade maravilhosa, que tem acolhido muito bem. Fazem quase 2 anos que estamos morando aqui. Também sou taurina, de 26 de abril. Compartilho muitas características com a Tessia. Sou muito determinada, muito persistente. Não sou teimosa, de jeito nenhum. Isso não faz parte de mim. Adoro conversar, né? Tem alguns assuntos que a gente acaba
se descobrindo e quando a gente começa a falar, perde hora, perde tudo, porque se envolve muito. Então, gosto de estudar, de passear, gosto muito de viajar, gosto de estar em contato com a natureza, gosto de rio, de praia, de água. Então, vou combinar, vou passear por aí, vou conhecer Fortaleza para ir para as praias. Vamos cocriar. Então, sou mãe do Arthur Miguel, que tem 9 anos, mãe do João Pedro, que é uma estrelinha. Então, tive essa experiência na minha vida de ter esse breve tempo com ele aqui, que foi um aprendizado muito grande, que foi a minha grande transformação, que foi o meu despertar. E foi através dele, né, depois da chegada dele, da passagem dele por aqui, que eu conheci as terapias holísticas, porque eu precisei, então, desse apoio, e foi através do Reiki que eu tive todo esse amparo, onde me fortaleci, onde consegui me entender, me encontrar, e comecei a me autoconhecer, né? E aí, então, chegou um momento que eu precisei mudar algumas coisas na minha vida porque não faziam mais sentido, alguns ciclos já tinham se encerrado e eu precisava virar a página. E foi uma das mudanças, foi mudar de cidade, mudar de estado. Precisei sair e conhecer o mundo, explorar esse mundo de infinitas possibilidades que a gente tem. Então, estamos aqui hoje, né? Conectadas através desse mundo virtual que possibilitou que nós nos encontrássemos. E aí estamos por aqui. Hoje também trabalho com as terapias, né? Fazendo, principalmente trabalhando mesas radiônicas, a radiestesia, que é uma ferramenta que possibilita muitas coisas, né? Ela abre muitas portas, ela interliga, ela conecta as nossas ferramentas que a gente foi aprendendo nesse tempo e contribuindo, né? Sendo contribuição para as pessoas, para nós mesmas, porque nós também precisamos, nós temos as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades e nós precisamos também passar por esses processos terapêuticos. Sempre. Né? E então, eu fui professora, atuei como professora por muitos anos, era um sonho que eu tinha desde criança, antes de estar aqui. Foi muito importante na minha vida tudo isso. Eu amava muito, era apaixonada pelo que eu fazia, mas nesta mudança, em tudo isso que foi acontecendo, eu descobri que este ciclo se encerrou, porque um novo está começando. Um novo já começou. Dentro das terapias, dentro deste mundo de infinitas possibilidades e interligadas ao infinito, né, Tessia? É isso aí. E no final, quando a gente vai ver, realmente, né, tá tudo interligado, né? A gente acaba vendo Isso. coisa toda, É isso aí. E para ver, né, como isso tudo é interessante, essa conexão que nós temos, que nós descobrimos, né, a forma como nós nos conhecemos é muito interessante, né? Sim, demais. Demais. Nós duas descobrimos que começamos a estudar as terapias holísticas em 2020, aproximadamente no mesmo período, e no mesmo instituto. Foi, no mesmo tempo. Temos ao mesmo tempo. signo. O mesmo signo. Gostamos das mesmas coisas. As mesmas. Então, nos identificamos muito, nos conectamos muito. Mas quem possibilitou tudo isso, né, que esse encontro, foi após uma mentoria com a Karina Gomes, que ela abriu turmas de tratamento, né, para praticar, para a gente treinar e para a gente também ir melhorando, para uma ser contribuição com a outra, né? Uhum. E aí um dia a Tessia chamou lá no grupo
ninguém tinha respondido. E eu fui lá e disse, oi, estou à disposição, vamos conversar. E aí começamos a bater papo e não paramos mais. E aqui estamos. E aqui estamos. E iniciamos mais um curso juntas, né? Estamos estudando constelação sistêmica familiar juntas também. Gostamos dos mesmos professores, nos identificamos com os mesmos professores lá do curso do Instituto Saber Consciente, onde a gente começou. Sim. E estamos trilhando por um caminho semelhante, aprendendo juntas todos os dias, conectadas através do virtual, mas muito próximo energeticamente, né? Sim, demais. Demais. Eu acho muito, muito legal, Cris, quando a gente lembra que a gente estudou no Saber Consciente, a gente participava dos mesmos grupos, né? Estava lá, em todas as cadeiras, a gente estava lá nos grupos, mas a gente não se conhecia, nunca vi mensagem sua, porque lá era um grupo muito grande, né? Tinha muita gente. E aí ficava meio que perdido, né? As informações, a gente tinha que procurar as mensagens, as respostas, né? E já na Karina, quando a gente foi fazer aquelas trocas, né? A gente se aproximou assim mais, né? Porque aquelas aulas ao vivo, né? Tudo daquela questão que tem aula ao vivo, aproxima mais a gente, né? Porque a gente tira dúvida, vai conversando, enfim. Então aquilo tudo é muito, muito mais próximo, né? E aí, quando a gente foi fazer aquela troca de atendimento, que a gente descobriu isso, foi muito assim, na minha cabeça, né? Na minha cabeça foi muito louco, porque eu queria uma amiga que fosse terapeuta e que a gente trocasse, né? Porque eu sabia que era muito importante não só eu fazer essas terapias comigo mesma, né? Mas fazer essa troca, né? Com outra terapeuta. E aí, quando a gente se conheceu, que a gente começou a se encaixar, assim, né? Eu fiquei, meu Deus, como pode melhorar? Eu queria uma pessoa assim. Eu co-criei essa pessoa, a Cris aqui na minha Legal. foi, mas Isso aí. foi muito louco. E assim, tudo que a gente tem feito, né, de lá pra cá, vem assim, sabe? Parece muito louco mesmo, assim. As coisas vão se aperfeiçoando, né? Eu diria isso. Porque é o que a gente está fazendo, né? Que é se aperfeiçoar para ser contribuição com mais pessoas na internet, né? Porque no presencial a gente consegue, né? Ser conversando, tudo, mas chega a ser um público, né? Digamos assim, pequeno, né? Poucas pessoas. E na internet, não. Isso, né? Hã? Mais restrito o público presencial, né? Já na internet não, né? A gente abrange maior, acaba que algumas pessoas se conectam melhor, né? Porque vê aquele vídeo e aí, olha, isso aqui eu passo por isso também, né? Então, uma pessoa mais distante de mim não vai entender, né? Não vai saber o que eu passei e se ela está passando pela mesma coisa. Então, quando a gente fala na internet, a pessoa vê, olha, isso aqui faz sentido comigo, isso aqui é importante eu saber, porque isso daqui é uma situação cíclica e aqui parece ter o caminho, né, para desenrolar isso, né? Então, é muito importante que a gente faça essas terapias, a gente como terapeuta, né, fazendo essa troca com outros terapeutas e as outras pessoas não acharem que a terapia holística ela é um remédio, né? Porque as pessoas às vezes pensam que a terapia holística faz uma sessão e nunca mais volta, né? Então acha que é um milagre que aquilo então não fez efeito, mas na sessão da fisioterapia ela precisa ir para que ela se cure daquele problema dela. Na psicoterapia, do mesmo jeito, com uma sessão só, a pessoa não está curada, né? A pessoa não está bem o suficiente para seguir, né? Então, existe a questão do processo terapêutico que a gente aprendeu também, né? No curso da Karina, que foi muito importante para a gente. Porque até então eu fazia sessões avulsas, né? A gente fazia ali uma sessão, a pessoa me dava uma melhorada, a pessoa ia embora, nunca mais voltava.
E aí, quando a gente faz o processo terapêutico, a gente vê que as pessoas, elas se conectam cada vez mais. Em cada sessão, ela está mais conectada com a verdadeira essência dela. Então, assim, ela consegue co-criar com mais facilidade, né? As coisas que ela quer, as emoções, a gente consegue dar uma liberada nessas emoções estagnadas, né? Que a gente consegue fazer com várias técnicas, inclusive a gente não fez o curso, né, do EFT ainda, quer dizer, eu, né? Mas é muito importante, né? Essas técnicas que a gente começa a fazer aqui, ó, uns pontos, e aí de repente você já se sente mais leve, né? Já se sente. É um negócio muito meio que mágico. Acho que por isso que chamam de magia, né? Porque é um negócio muito mágico. É uma coisa assim que você vai aprendendo a identificar, né? Identifica o que a gente sente, tem um recurso já para pôr em prática, para aliviar aquele sintoma, para tratar aquele sintoma, daquela emoção, porque você estava falando da questão dos processos terapêuticos, da importância, né? Queria só complementar isso. A sessão avulsa, ela tem a sua contribuição, sim. Sim. Mas a gente entende que o processo terapêutico, ele é como um trilho na grama. Quanto mais a gente anda por ele, mais definido ele fica. E assim é a nossa energia. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai fazendo, aplicando essas ferramentas, essas técnicas, mais a gente vai elevando a vibração, mais a gente vai melhorando a nossa energia, o nosso campo vai expandindo, o fluxo da vida fica mais leve, mais natural, porque a gente vai se conhecendo também nesse tempo, né? Tomando consciência de muitas coisas que a gente tem no nosso inconsciente, vai vindo para a consciência. Da mesma forma, quando a gente tem dor de cabeça, a gente toma remédio. Mas se a gente não tem dor de cabeça, a gente não toma um remédio. Né? Então, quando a gente vai compreendendo as nossas emoções, a gente vai trazendo isso para a consciência, nós também entramos num processo de autocura. Porque é a consciência que vai fazer a transformação. É através da consciência de quem nós somos, o que sentimos, que nós vamos poder fazer as transformações que a gente quer na vida. É isso mesmo. E eu acho muito importante, Cris, que as pessoas, elas precisam perceber o seu próprio corpo, né? Porque o nosso corpo, ele fala. Dá sinal. Ele fala o tempo inteiro, e quando ele fala e você não escuta, ele grita, ele berra, ele birra, ele faz tudo para chamar a sua atenção, né? E eu lembro que algumas vezes, né, eu tive algumas crises de ansiedade que eu não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo, mas toda vez que eu parava para respirar, eu entendia. Eu entendia e me perguntava o porquê aquilo estava acontecendo, o que era aquilo, de quem era aquilo, né? E como poderia melhorar aquilo. Então, a partir do momento que a gente para dar uma respirada, se conectar com o nosso coração, né? Porque o campo, né, do nosso coração, ele é muito maior do que o nosso cérebro. Então, é através do nosso coração, né, das nossas emoções, que sai tudo daqui. Né? Aquelas afirmações positivas, né, que a gente vê por aí, não é só você falar e você vai ser rica, você vai ser próspera, você vai ser amada. Não é só... não é só aquilo. Você tem que sentir, né? Primeiro é necessário liberar aquelas coisas mais baixas, né? Que é o quê? A vergonha, o medo, vibrações mais baixas. Então, tudo aquilo, quando a gente libera, a gente automaticamente já vai subindo, né? Cada vez mais que a gente consegue elevar a nossa frequência, a gente consegue mais facilidade, né? A gente consegue mais livramentos, né? Digamos assim, a gente começa a ver que o universo, ele trabalha realmente a nós, né? E que muitas vezes os nossos inimigos, né? Eles estão aqui, dentro da nossa cabeça, né? E estão dentro, tudo começa fora. na mente. Tudo começa na mente, né?
Então, a partir do momento que você começa a dizer palavras baixas com você, né? Ontem teve até uma situação, tipo assim, as pessoas estavam dizendo, eu sou desastrada, eu sou desastrada. No final, eu ainda falei assim, então acho melhor parem de dizer que vocês são desastrados, porque senão, cada vez mais que vocês digam que vocês são desastrados, vocês vão ser mais desastrados. No final, para o copo. Como pode melhorar? Eu falei, né? Mas tudo bem, calma, relaxa. Foi só um... Se parar para pensar e analisar a energia que a gente coloca nos sentimentos negativos, nem sempre a gente consegue fazer isso nos positivos. Então a gente intensifica a força para o negativo e não consegue dar força para o positivo. Né? E como você disse, tudo começa na mente, tudo é uma questão de mentalidade e vibração, que tudo é energia. Tudo no universo é energia, nós somos energia e tudo está conectado. Então, quando a gente começa a trabalhar para elevar essa vibração, para mudar os padrões energéticos que nós temos, como a gente estava falando, cocriar, materializar as coisas na vida, principalmente as questões financeiras, que é algo que todo mundo busca, um melhor conforto, mais capacidade financeira, porque é o que vai conseguir disponibilizar, então, né, dispor de recursos, enfim, para cocriar, para adquirir os bens materiais que entende que vão ser importantes, a gente vai abrindo esse fluxo, vai abrindo esse canal com a energia mais elevada, né? Com essa frequência mais elevada. É isso mesmo. E é muito importante, né? A gente ter muito cuidado também, né? Porque muito hoje se fala da positividade tóxica, né? E hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar sobre abordar, né? Digamos assim, as pessoas. Que é algo também, assim, que eu tô aprendendo muito, né? A como abordar as pessoas. Porque tipo, não é que seja algo novo, mas é algo que as pessoas não acreditam, não conhecem. Elas têm um preconceito, né? Existe esse preconceito. E o preconceito nada mais é do que você não ter o conhecimento daquilo, do assunto e julgar, né? Você já julga sem antes nem ter uma experiência com aquilo. E eu acho isso muito importante. Da gente ser, é o que eu sempre falo, da gente ser cientista da própria existência, né? Porque se a gente não tem uma experiência, a gente não tem como falar pela gente. A gente vai ficar contando a história do outro, né? E aí eu acho legal que a gente tenha a nossa própria experiência para a gente contar a nossa própria história, né? Olha, eu fui transformação assim na minha vida. Isso aqui foi assim, isso aqui foi assado, isso aqui deu resultado, isso aqui não foi tão resultado como eu queria. E porque as pessoas têm que entender que as coisas não estão no nosso controle sempre. É possível sim, né? A gente co-criar a nossa realidade em busca, né, das coisas que a gente deseja, que a gente almeja, que a gente quer, que a gente taurino gosta de conforto, gosta de comida boa, gosta né? E qual é o problema de ter comida boa e de ter conforto, sabe? E às vezes as pessoas têm como é que eu vou dizer? Acho que é até o julgamento, né? Às vezes é isso, não sei. De dizer, eu sou pobre, vou morrer pobre, né? Aquelas crenças limitantes, vou morrer pobre. Ai, minha família sempre foi muito guerreira, conseguiu tudo com muita luta, né? Muito aquilo. Então, acaba que aquilo reverbera na nossa vida, né? O que a gente está aprendendo muito na constelação também. Então, tem um esforço para acontecer. Sempre com muito esforço, com muita luta, né? É o que a gente está vendo na constelação, né? Porque na constelação a gente ressignifica aqueles nossos traumas de infância, né? Que a gente teve geralmente com mãe e pai, né? Que tá ali conectado completamente conosco. Então, quando a gente entende, ressignifica aquele amor que, querendo ou não, os pais
né? Eles estiveram com você, mesmo você não entendendo, né? Porque criança não entende muita coisa, né? Então, a partir daquele momento que você entende, ressignifica, você passa a ser mais leve, né? Você passa a amar a vida com mais leveza. E aí é como a gente fala, né? Você vai para a vida. Você vai para a vida mais leve. É muito bom. É algo assim transformador. Depois eu vou fazer meu depoimento, hein, Tereza? A Tereza tá na live? Vou fazer meu depoimento aí. Isso aí. A Regina colocou aqui a questão do julgamento, né? E a gente tem muito esse julgamento lá com os nossos pais. Então, nós precisamos também curar em nós essa questão, porque na terapia não é o objetivo julgar o que cada um está sentindo, o que cada um viveu, a forma como agiu. É ajudar a pessoa a entender, ajudar a pessoa a compreender por que aqueles sentimentos se manifestaram, por que aquelas emoções estavam presentes naquele momento. Não é julgar. É isso mesmo. É muito legal. E acredito que é importante também, a gente já estava falando um pouquinho antes sobre a questão do trabalho acontecer à distância, né? É importante as pessoas irem compreendendo que todo esse trabalho, como tudo é energia, não existe tempo e distância para ser trabalhado. A ferramenta funciona da mesma forma que no presencial. Então, e que não é milagre, não é uma magia, é uma energia. Tudo isso. É isso mesmo. É o que eu falo. Às vezes você não tem presencial. Eu digo, não, mas presencial à distância, você aqui na minha frente, eu você lá no Japão, vai fazer o mesmo efeito. A transformação vai acontecer da mesma forma, se cada um estiver disposto. Porque se eu não estou disposto a receber, se eu não estou disposto a olhar para mim, né, como eu sou, a minha essência, né, e não permitir tudo isso, não vai acontecer. É. E assim, né? E às vezes ainda tem resultado até para quem não acredita, né? Mas vamos deixar esse assunto para outra live. Com certeza. Mas quando a gente se abre para isso tudo, a transformação ela acontece bem mais rápido, é um processo muito mais rápido. Essa daqui é a Kelly, ó. Aí, né? A Kelly. Tem gente aí. Vou contar aqui uma coisa para vocês. A Kelly, ela é uma cachorrinha muito, muito, muito emocionada, certo? Eu vou fazer uns EFT com a Kelly. Liberar aqui as emoções estagnadas. Ela é muito emocionada, ela é muito ciumenta. Ela é ciumenta, mas ela é um amor. Ela é uma princesa. E muito importante também a gente falar que essas terapias, né, Cris, a gente também faz para animais. A gente faz plantas, casas, negócios, projetos. Que mais? Me ajuda aí. É tanta coisa. Não tem idade, criança, adulto, adolescente, idoso, pessoas mais velhas. Não existe idade para ser feito o trabalho terapêutico. Todo mundo pode estar recebendo essa contribuição. Porque é o que nós fazemos, né? É o nosso porquê esse. Não é mesmo? Não é. É o nosso algo maior. É o que faz a nossa alma vibrar, aquilo que faz a gente se conectar com a nossa essência. É ser contribuição, é poder ver essa transformação na vida das pessoas. Né? Porque eu vivi isso, eu estou vivendo isso, você viveu isso, está vivendo isso. Então, é o nosso caminho de transformação. Se dá certo para uma pessoa, por que não vai dar certo para outras? É isso. Cris, eu lembro que quando eu era mais novinha, adolescente, né, que eu comecei a entender, né, mais essas coisas assim e tal. Eu lembro que eu falava que eu queria muito ter o poder de botar a mão na cabeça das pessoas e reconfigurar tudo que ela pensa. Eu ficava pensando nisso direto.
eu era adolescente, sabe? Porque assim, meus pais, eu namorava um rapaz que a minha família não queria que eu namorasse com ele, né? E aí eles me prendiam em casa, sabe? Não deixavam eu sair, né? De jeito nenhum. Toda vez que eu ia sair, até com as minhas amigas, eu pensava que eu ia encontrar com ele. E aí toda vez era isso, né? Essa coisa de pra dentro de casa. Então isso acabou me gerando, né? Traumas. Como pode melhorar? E aí, hoje em dia, tudo que me prende, né? Tudo que me prende, eu já, sabe? Já parece assim uma coisa que já sei que ali não é o meu lugar, né? Porque depois que a gente descobre que a gente é livre, por dentro e por fora, que a gente realmente pode ser livre como a gente quiser ser, né? Mantendo respeito, né? Claro. A gente começa realmente a ver a transformação acontecendo na nossa vida, né? Ó, a Kelly quer aparecer. A Kelly, ela quer aparecer. Ela não sei, não tá entendendo. E tá dando sorriso aí. Ela é desse jeito. Ela passa o tempo inteiro. Ela tá só pedindo aqui pra subir. Ela gosta de carinho. Ela é muito carinhosa, muito fofa. Então, e assim, quando eu dizia que eu queria colocar a mão na cabeça das pessoas, eu não sabia. Hoje em dia, eu sei que tem barras de Access, né? E o interessante é que barras de Access lançou, né? Assim, foi descoberto, né? Em 1900, ano que eu nasci. Aí depois, quando eu descobri, nossa, que legal, que interessante, né? Usando um pouquinho a tua imagem aí, Tessia, não sei se para as pessoas também. Às vezes a gente tem aquelas... Travou? Travou um pouquinho. Não sei se as pessoas que estão assistindo também travou um pouquinho. Mas vai lá, segue. Acho que sim. Então, eu dizia isso, né? Que eu queria colocar a mão na cabeça das pessoas e mudar o que ela pensa. Muito por pessoas quererem controlar as outras. E eu já entendia que isso não era legal, sabe? Eu já entendia que controlar as outras pessoas, querer impedir as outras pessoas de fazerem o que elas querem fazer, eu sempre não gostava muito disso, né? Eu acho que idade, né? É livre. Tem até uma figurinha que eu uso com uma amiga minha, que eu botei assim, uma vez eu botei, é liberdade, baitola. Aí ela fez uma figurinha e agora ela usa bastante. Então, ela também é taurina, inclusive. E então, assim, a gente compartilha também, né, de muitas coisas aí semelhantes. Com muitas pessoas, né? Essas pessoas que estão interligadas com a gente de alguma maneira, a gente sempre tem algo para passar. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, né? Uma pergunta não, só para a gente acrescentar aí, né, sobre os sonhos, né, as meditações, as visões que a gente tem nesses momentos e dizer que é importante para as pessoas, né, começarem pelo Travou de novo, Tess. Né, de respiração, concentrando ali na sua respiração. Eu acho muito legal que as pessoas comecem a ter esse autocuidado. Tessia, você... Não sei o que está acontecendo, pode melhorar. Isso aí. Ou pode melhorar. Mas ir percebendo os sinais que a gente vai tendo, a sincronicidade, ela existe. Então, a gente precisa estar atento para ver o que o universo está dizendo para nós. E entendendo esses sinais. A mesma forma do corpo, quando ele vai dando os sinais de que algo não está certo, a gente precisa ir entendendo o que isso quer dizer, o que precisa ser feito, né, para mudar isso.
Travou. Voltou. Oi? Tô travando. É. Não tá dando para ouvir você, Tessia. Não sei se é só aqui para mim. E agora? Mas era basicamente esse o nosso recado, que a gente queria mostrar hoje, um pouquinho do nosso trabalho, quem somos, dizer que a cada feedback que a gente recebe, o nosso coração transborda de gratidão, cada transformação que a gente acompanha, que a gente vai sendo contribuição também, é importante para nós ver isso acontecendo. E da mesma forma como aconteceu com a gente, vai acontecendo com as pessoas que a gente vai atendendo. E isso é muito gratificante mesmo. É isso aí, eu não peguei muita coisa não, né? Porque eu tava travada. Eu só escutei o final. Deu pause, clicou pause, agora play, vai lá. A internet. A energia é babado. Quando o negócio tá aqui, menino. Então, Eu estava agradecendo e dizendo que era basicamente esse o recado que a gente tinha, o que a gente queria mostrar hoje era o nosso caminho de transformação, mostrar um pouquinho de quem somos, o que, que a gente faz, e por que, que a gente faz isso, né? sim. E que a gente chegou aqui e os feedbacks, eles são gratificantes, são Demais. muito bons. Demais. Uhum. Cada sessão que a gente faz é como se não, porque é realmente isso. A gente faz um ajuste energético, tanto na nossa energia quanto na energia da outra pessoa. E A vai gente planeta, vai reverberando nas pessoas que estão próximas a nós, que estão próximas à pessoa que recebeu esse tratamento energético. sim, Um campo vai se ajustando. é. E eu acho legal, é isso, porque as pessoas elas ainda não acreditam, elas não têm muita noção. Aí as coisas vão acontecendo com os clientes, aí eu fico rindo. Eu fico rindo, Exatamente. sem entender muito bem porque que eu tô rindo. Mas aí eu tento explicar, né? Que é para as pessoas poderem entender. A mesa lá, a Soraya Miki, a minha amiga aí, ó, que tá na live, até dinheiro achou, hein? Depois achou mais. É assim, as coisas acontecem, Deus sabe como. É, Maravilhosa, é, Rayane. é só ir conhecendo as ferramentas, se identificando com elas e deixando o trabalho acontecer. É, isso A gente mesmo. vai. E mais uma vez, né? Só concluindo quando a minha internet aí falhou, né? É sobre os sonhos, né? Os sonhos e as meditações, que é muito importante que as pessoas elas tenham esse autocuidado, né? Para que a gente não deixe que a ansiedade, né? Que às vezes até o nosso medo, muitas vezes, né? Medo de seguir, de ir para o nosso caminho, né? Ir para a vida como a gente quer, de fazer as coisas que a gente ama, de se conectar com a nossa criança, né? Porque quando a gente se conecta com a nossa criança, a gente passa a entender muita coisa que acontece na nossa vida hoje em dia, né? Coisas que eram lá do tempo de criança que a gente traz lá no inconsciente. Então, quando a gente percebe isso, a gente tem uma consciência expansiva, né? Lá expande um pouco mais e a gente consegue levar as situações, né, com mais leveza, a ponto de co-criar com mais facilidade o que a gente deseja para a nossa realidade. Então é isso. Vamos deixar essa mensagem, né, para as pessoas praticarem um pouco mais, nem que seja 5, 10 minutos. Se você não sabe meditar, procura no YouTube. Netflix tem lá, acho que é Meditopia. Eu acho. Sim, sim, terapias complementares. Escolha uma terapeuta, né? Que você se conecte com ela, que goste, né? Porque tipo, algumas pessoas vão se conectar mais comigo, outras vão se conectar mais com a Cris, outras vão se conectar mais com o
terceiras pessoas e por aí vai. Então, é muito, muito legal isso também da internet, que a gente pode escolher o professor, né? Na escola a gente não podia escolher o professor que a gente queria, né? Então, na internet a gente consegue escolher, né? Na terapia a gente também consegue escolher quem a gente quer perto, quem a gente quer trocar a nossa energia, né? Porque é uma relação de confiança, né? Então, a gente precisa ter isso bem... essa... Com certeza. Ela é muito importante. E as pessoas conhecerem um pouco da gente, né? Elas passam a ter, querendo ou não, né? Elas passam a conhecer e compreender e ter um pouco mais de entendimento sobre a nossa história. E é isso, elas conseguem manter a identificação, né? Que é o que se conecta, né, com a gente, que é as pessoas se identificarem com a nossa história, com algo que a gente está falando. Perceber que as terapias, as ferramentas, elas também contribuem com nós, que a gente também utiliza. Não é algo para ser aplicado para outra pessoa. Não, começa com nós e depois a gente vai levar isso para o cliente, para a pessoa que busca esse trabalho. É isso mesmo. E é isso, gente. A Cris vai encerrar. É isso aí, mas gratidão, gratidão por todos que estiveram aqui, que passaram por aqui no ao vivo, que vão assistir depois, que vão se conectar com nós, que vão querer conhecer um pouco mais, podem chamar no direct, no link lá da bio, tem o nosso contato. Nós vamos ter o maior prazer em poder explicar um pouquinho mais, em conversar sobre isso que a gente nem gosta, né, de conversar. Então, podem ficar à vontade, se tiver mais dúvidas, se quiser ampliar esse entendimento, conhecer mais sobre as terapias. Em breve a gente volta por aqui, trazendo mais informações, mais conhecimento. É isso aí, gente. Gratidão por terem acompanhado. Gratidão também às pessoas que vão assistir a live depois, né? Porque a gente vai tentar deixar salvo. Vou tentar upar a live lá pro YouTube, se for possível, né? Lá pro canal do Interligados ao Infinito, hein? Se inscreva no nosso canal. Infinitas possibilidades interligadas ao infinito, né? E tudo começa na mente. No up. Isso aí, mentalidade e vibração. Vamos brindar com água na nossa taça chicarérrima. Está acabando. Gratidão. Foi muito bom passar esse tempinho aqui. E vamos tentar deixar salva, né, Tessi? Fazer essa experiência. Tudo é um aprendizado. Então vamos lá para mais esse. Beijo, pessoal. Até a próxima. Aí, eu gosto de dizer Sawabona. Eu vejo você, você é importante para mim, eu respeito você, eu valorizo você. Então, Sawabona. Namastê. Tchau. Tchau. Aí agora você fecha. Vamos aprender. Não. Ensina aí, Tessia.